Estou falando aí da questão de desenvolver hábito, porque é comum a gente, na igreja, né, ouvir jovens perguntando como eu alcanço a maturidade, agora nesse caso, espiritual. E o procedimento não é diferente. Existe também a necessidade da gente criar uma disciplina, desenvolver hábito, né? É impossível alcançar uma maturidade espiritual se eu não tenho o hábito de orar, se eu não tenho o hábito de ter um devocional, se eu não tenho o hábito de ler a palavra de Deus, né? É comum a gente ouvir hoje, na geração, né, atual, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falar comigo, eu quero que Deus fale comigo, como falou com Salomão, que se revele em sonhos e tal e tal. A Bíblia está aí, disponível para todos. A Bíblia é a palavra de Deus. E, às vezes, as pessoas não leem a Bíblia. E passa a ser realmente uma geração que não escuta a voz de Deus, mas está aí, à disposição. Aí não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de orar, não tem o hábito de cultuar. Infelizmente, hoje, né, vemos quantas pessoas que vão ao culto, mas não estão cultuando. Estão ali presentes, o corpo está ali, mas às vezes a mente está viajando pelo mundo, pelo universo. E às vezes sai do culto... Está nas Bahamas. Está nas Bahamas. E sai do culto e diz, não, mas eu quero uma maturidade espiritual. Eu quero ser maduro espiritualmente. Mas tem que ter aí o desenvolvimento do hábito. Aqueles detalhes pequenos, né, que a gente foi ensinado desde criança. Chegou na igreja, dobre os joelhos. Na hora de cantar, cante. Na hora de orar, ore. Na hora da ministração da palavra, preste atenção, abra a sua Bíblia, vá anotando, vá marcando. Tudo isso são hábitos que vai fazendo a gente crescer espiritualmente, se aproximar cada vez mais de Deus. Mas se não houver essa disciplina, se não houver esse hábito, como vamos alcançar a maturidade espiritual, né? Quando fala, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para esse conheçamos e o prossigamos, a gente entende que precisa ser desenvolvido um hábito de continuar buscando, de continuar conhecendo. Então a gente precisa fazer a nossa parte também. É bem verdade, pastor, que a gente precisa diferenciar a seguinte situação. A maturidade da velhice. Há pessoas que acham, importante, por exemplo, que só os velhos, só os idosos são os mais maduros. Quisera que sempre fosse assim. Há pessoas que alcançam a idade mais avançada, mas não alcançam a maturidade. Então a gente precisa entender que é possível a gente encontrar, como a gente encontra, se o senhor me permite, ler um texto bíblico, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo falando, e diz a Timóteo o seguinte, né? Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ele está falando isso para um jovem que tinha que ser exemplo para pessoas idosas naquela comunidade cristã. Então é possível que a gente tenha jovens, e nós temos, graças a Deus, que alcançam um nível de maturidade até superior à sua própria idade cronológica. E uma coisa, infelizmente, que provoca muita maturidade é o sofrimento. Quisera eu que as pessoas alcançassem mais maturidade sem o componente do sofrimento. Por que eu digo isso? Porque o sofrimento, como diz um ditado, um adágio popular, né? A dor ensina a parir, a ter o menino, né? Porque realmente, a partir do sofrimento, a gente desenvolve comportamentos muito mais resilientes. Então, não estou dizendo com isso que a gente tem que sofrer sempre para aprender, é melhor aprender sem o sofrimento, mas que o sofrimento produz esse comportamento mais resiliente e pode produzir um comportamento muito mais maduro, mesmo o jovem tendo 20 anos, 22 anos, isso sim pode ser produzido. Você gostou deste vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. E não deixa de ativar o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil.